quarto alvo do plano Punhal Verde Amarelo, parte da tentativa de golpe de Estado que visava instalar uma ditadura no Brasil, foi confirmado como José Dirceu. Os outros 3 alvos já eram conhecidos: Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Vamos saber mais sobre essa história com a Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá! Então, ele é o Juca? Ele é o Juca. Ele é o Juca. A gente tá falando aí do plano Punhal Verde e Amarelo, que foi parte, né, do plano da tentativa de golpe, que aconteceu em 2022, comandada aí pelo general Mário Fernandes, faz parte aí dos Kids Pretos, né, as forças especiais do Exército Brasileiro, e tinha como objetivo, o plano Punhal Verde e Amarelo, o assassinato de 4 pessoas. Uma delas era declarado, né, Alexandre de Moraes, ministro do STF, na época presidente do TSE, mas aí também tinha outros 3 alvos que eram chamados apenas de Jeca, Joca e Juca. Sim, ótimos nomes, né? E daí, Ana, eu vou fazer uma coisinha aqui, eu vou colocar na tela pra gente ver o relatório da Polícia Federal, que foi soltado lá em novembro de 2024. Então tá aqui, né, a Polícia Federal, isso, blá, blá, blá. Vamos direto para a parte que nos interessa, página 158. Se a minha internet colaborar. Não foi possível. Quer me mandar o link aí pra abrir? Ah, tem o link aqui, peraí. Espera, eu acho que agora vai. Ah. Ó, agora foi. Foi. Qual a parte que eu queria mostrar aqui para vocês? Então aqui fala, né, os nomes, né? Então aqui, ó, pela análise, o codinome Jeca seria uma alusão ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto cita que sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando dependente das interpretações da lei eleitoral ou da manobra conduzida pelos 3 poderes sob tutela principal do PSDB. Então, isso era o que falavam do Jeca. Já o codinome Joca, por sua vez, é uma referência ao citado vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso porque o texto aponta que na inviabilidade do 01 eleito, ou seja, Lula, sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Como além do presidente, a chapa vencedora é composta, obviamente, pelo vice-presidente, é somente na hipótese da eliminação de Geraldo Alckmin que a chapa vencedora estaria extinta. Então era muito fácil saber quem era Jeca e Joca. Mas aí sobra o Juca. Ao final, o último codinome utilizado é de Juca, citado como iminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo. O autor indica que sua neutralização desarticularia os planos da esquerda mais radical. A investigação não obteve elementos para precisar quem seria o alvo da ação violenta planejada pelo grupo criminoso. Isso foi lá em novembro de 2024. Acontece que hoje, dia 13 de maio, saiu uma ontem, na verdade, dia 12 de maio, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, trazendo que, olha, as investigações continuaram e agora já se tem aí uma certa segurança sobre quem era o Juca. Dirceu era alvo de plano de assassinato sob codinome na trama golpista. Petista era Juca no plano Punhal Verde e Amarelo. Defesa de general diz que só comentará após acesso integral às provas. Então, aí, reportagem do César Feitosa dizendo que o Juca era o Zé Dirceu. Vamos pegar e descer um pouquinho aqui, Ana, ver o que se fala sobre isso. Ao longo das apurações, a Polícia Federal cogitava que Dirceu poderia ser o alvo secreto do plano Punhal Verde e Amarelo, pela influência exercida pelo petista nas gestões anteriores de Lula no Palácio do Planalto. Os investigadores ainda levantaram outros nomes como possíveis referências ao codinome Juca, como Flávio Dino e Rui Costa, hoje respectivamente ministros do STF e da Casa Civil, e o chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro. No relatório que vai voltar que a gente está falando. Então, foi cogitado aí. Pode ser Marco Aurélio Ribeiro, pode ser Rui Costa, pode ser Flávio Dino, a chegar à conclusão que, na verdade, seria o Zé Dirceu. Aí, Ana, devo meio pincelada, mas vamos tentar continuar.
Tá cortando um pouquinho o seu áudio, Sofia. Ah, meu Deus. Mas tá dando. Deu pra entender, assim, o finalzinho ali da coisa, né? O pessoal do chat tá aqui. Ih, Sofia já era. Não, mas calma, tá tudo bem. Calma, tá calma, tudo bem. gente. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É, acontece que é bastante irônico isso, porque eles estavam apostando no assassinato do Zé Dirceu, pensando que nos governos anteriores ele teve uma grande influência sobre o governo e, portanto, eles partiam do pressuposto que o mesmo se repetiria no terceiro mandato do Lula. A questão é que o Zé Dirceu não está tendo mais a influência tão grande quanto foi nos primeiros governos. Então, talvez tenha sido aí uma certa um certo erro estratégico deles nisso, mas vamos que convenhamos, foram tantos erros estratégicos nessa tentativa de golpe que talvez esse tenha sido o menor deles. Pois é, eu tava me perguntando justamente sobre isso, Sofia. Né, o Zé Dirceu, é engraçado, eu tava pensando exatamente isso. Pô, o Zé Dirceu, eu entendo historicamente o papel e a importância dele, mas ele não tá tão forte assim nesse momento, né? Qual é, assim? Foi uma aposta deles de que ele poderia vir a ser importante num próximo mandato do Lula, é isso? Exatamente, eles estavam achando. Vale lembrar que isso foi em 2022, né, gente? O Lula havia sido eleito, mas ainda não tinha assumido no governo. Então não se sabia certo ainda como que seria esse novo governo. Com relação a tudo isso, o Mário Fernandes, general, não se pronunciou e o Zé Dirceu também não se pronunciou. Ninguém quis, nenhum dos envolvidos quis falar sobre o caso. Mas eu acho muito interessante que foi uma coincidência, né? Isso aí a gente sabe que é uma coincidência, mas por coincidência foi publicado pela coluna do Paulo Capelli uma entrevista com o Zé Dirceu, que foi gravada antes de vir à tona essa informação. Então, não tem relação, mas por muita coincidência, o Zé Dirceu estava justamente criticando o Bolsonaro. Pois é. Vamos lá. Quer dizer, a minha vida de 13 a 19 foi a prisão. Mas eu não renunciei meus ideais, né? E não fiquei fazendo como o Bolsonaro fica fazendo aí agora, aí choramingando para cima e para baixo. Ele que enfrente as consequências dos atos que ele praticou, entendeu? Porque eu enfrentei, mesmo eu não sendo culpado, eu não fugi à justiça. Eu falei isso uma vez para o juiz Sérgio Moro, que ficava dobrando a escolta porque disse que eu ia fugir. Primeiro, se eu quisesse fugir, eu teria fugido. Disso eu entendo. Que na época da ditadura eu entrei e saí clandestino do Brasil armado, com documento falso 3 ou 4 vezes. Então, as pessoas precisam ter responsabilidade, né? Ou seja, o Zé Dirceu basicamente dizendo Bolsonaro fica choramingando, fica aí fugindo, etc, etc. Sendo que e daí vem logo em seguida essa informação de que ele era alvo do plano de golpe do Bolsonaro. Olha só, o mundo dá voltas, capota. Trazer aqui o Vitor Sarno dizendo, por favor, deem crédito à revista Fórum. Eles anteciparam essa informação em novembro com a entrevista da especialista Letícia Oliveira. Justíssimo, Letícia Oliveira, que, aliás, vou fazer propaganda. Já tem uma entrevista com ela em acesso antecipado para os membros no Meteoro Repórter. Vai ser publicado para todo mundo agora no próximo sábado, mas já está com acesso antecipado. Quem é membro já pode assistir a entrevista que o nosso querido Pedro Zambarda fez com a Letícia. Muito bom, é maravilhoso o trabalho da Letícia e a entrevista tá pesadíssima, super recomendável ler também. A Letícia tem uma proximidade aí com muitos desses temas aí que a gente trata no dia a dia, uma proximidade muito, muito, muito poderosa e importante assim, pra gente conhecer. Fica a dica aí. Agora,
essa revelação, assim, de quem afinal era o Juca, dá uma coloração diferente, assim, um pouco, eu acho, pro plano de golpe mesmo, né? Porque se falou muito que poderia ser o Flávio Dino e tal, e a gente imaginou uma coisa um pouco mais antenada no momento, assim, e com isso a gente percebe uma elucubração, dá para perceber um pouco do processo sabe o processo de criação do golpe? Dá para a gente entender um pouco desse processo de criação que está preocupado com uma imagem, uma percepção do Lula e do PT que talvez não correspondesse ao que estava rolando ali naquele momento exatamente, né? Enfim, e para mim, outra coisa que eu queria comentar é que para mim eu sempre fico chocada, assim, de ler esse relatório que você trouxe de volta, Sofia, que é a frase dele sobre não causaria grande comoção na população sobre cada um daqueles alvos ali. Não, essa parte, você veja, né? Eu tô aqui questionando por que era o José Dirceu o quarto alvo e tal. Os caras achavam que assassinar o Lula não ia causar grande comoção nacional. Assassinar o Alexandre de Moraes, o Alckmin, não vai dar nada. Não vai ter grande comoção nacional. Então, acho que não dá para eu questionar nenhuma decisão estratégica aí desse plano genial deles, não, viu? Ainda bem que não foram bem sucedidos, né? Cara, eles não foram bem sucedidos em nada que tentaram, é incrível. E não. O que não quer dizer que não foi uma tentativa séria, e o que não quer dizer que eles não vão tentar de novo se não forem punidos, tá? Fica aí a dica também. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá, um recadinho rapidíssimo. E o recadinho é para convidar você a ver o nosso novo episódio do Telescópio, nosso quadro onde a gente olha os assuntos do dia, do momento, com um pouquinho mais de calma e proximidade. Dessa vez a gente fala sobre o meme da Guiana brasileira. Vamos saber de onde ele veio, para onde ele vai, do que se alimenta, quais são as raízes históricas, culturais, sociais desse meme e como elas afetam os países envolvidos aqui, o Brasil e a Guiana brasileira, também conhecido às vezes como Portugal. E vamos explorar um pouquinho dessas tensões culturais e sociais entre Brasil e Portugal para entender a base desse meme e de outras questões entre nós aí. Fica a dica, já está no ar para todo mundo e para quem quiser também assinar o nosso clube de canais, sempre tem acesso aí a vídeos antecipados como esse aí já foi, e agora a entrevista da Letícia aí que está lá, fantástica também, em acesso antecipado para quem assina o nosso canal. Bora lá, chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Beijos!